Glória a Deus, graças a Deus. Querido, seja bem-vindo ao nosso Tadel Online. Que bênção, estamos juntos agora para sermos ministrados na Palavra de Deus. Muito bem, a mensagem de hoje, nós queremos falar sobre 3 qualidades importantes na vida do líder que deseja agradar a Deus. E nós vamos falar sobre disponibilidade, disposição e coragem. Querido, o nosso desejo como líderes é agradar a Deus em tudo, é fazer a vontade de Deus. Eu creio que esse é o nosso desejo, é o desejo do seu coração também, amém? Então, como nós podemos ter essa qualidade, querido, de ser um bom líder, de qualidade, que vamos exercer o nosso ministério, que no exercício do nosso ministério nós vamos estar agradando a Deus, glorificando a Ele. E nós vamos falar, querido, sobre essas qualidades, amém? Primeira qualidade, servir a Deus com prioridade, isso é disponibilidade, isso significa estar disponível para servir a Ele. Você sabe que o que pode acontecer com a gente é que às vezes no momento da oportunidade, a pessoa está ocupada com outras coisas, a pessoa tem um outro compromisso, a pessoa até na vontade dela, ela queria outra coisa. Mas sabe, querido, nós devemos estar disponíveis para servir a Deus, amém? Quando Deus chamar você, quando Deus tiver uma missão para você, você tem que entender isso, querido, que você deve estar disponível para servir a Deus, amém? Então, isso significa servir a Deus com prioridade, né? Em Isaías, capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você sabe que essa mensagem, esse texto de Isaías, ele nos ensina muito. Tem uma mensagem muito poderosa aqui, que nos ensina muito sobre estar disponível para servir a Deus. Eu quero ler esse texto aqui na palavra com você. Isaías capítulo 6, aqui fala da visão de Isaías, a visão de Isaías e o seu chamado. Isaías 6:1 em diante, o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Meu Deus, pensa numa experiência poderosa com Deus. Um homem de Deus, um profeta do Senhor, na presença de Deus, tem essa visão poderosa de ver o Senhor, o Deus dos exércitos, assentado no seu trono. Versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com as outras 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, isso aqui é muito interessante, porque aquele servo de Deus, diante daquela visão poderosa, ele nunca mais poderia ser a mesma pessoa. O que ele sentiu foi o temor de Deus, o temor e tremor, né, diante da presença de Deus. Ele tremeu nas bases. Ele disse: meu Deus, vi o Senhor. E ele teve aquela visão daqueles anjos adoradores, adorando a Deus. Querido, ele tremeu nas bases ali. Ele disse: ai de mim, que sou homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meu Deus, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é ensinamento, querido, ensinamento puro para nós. Tem muitos detalhes aí que a gente pode entender nesse momento aqui, com esse texto, né, colocando a nossa vida diante da palavra de Deus em relação a esses princípios aqui. Em primeiro lugar, diante da presença do Senhor, nós temos que olhar para nós e ver se tem algo em nossas vidas que precisam ser mudadas. Ele notou que tinha algumas palavras que ele falava que não eram adequadas para ele. Exemplo, vamos dizer que talvez escapava uma palavra que outra palavra ali, como que um palavrão. Não quero dizer que ele falava palavrão, é só uma ideia que eu tive.
E pode ter líder no povo de Deus ainda que ainda fala umas coisas que não é legal, querido. Né? Ele sentia que isso ali, ele sentia que era uma pessoa de impuros lábios, habitava no meio de impuros lábios, a influência daquelas pessoas que conviviam com ele, né? Estava sobre a vida dele, em outras palavras, aquelas pessoas de impuros lábios exerciam uma certa influência sobre ele, que ele ainda falava ainda as mesmas coisas, ele sabia lá no fundo que isso não agradava a Deus. Certo tipo de palavras que saíam dos seus lábios. Uma outra palavra que está me vindo à mente aqui, uma palavra negativa. Você sabe, aquela pessoa que é líder, mas às vezes ele tem uma visão negativa das coisas, faz uns comentários negativos, né? Às vezes palavras que desencorajam, que desanimam os outros, que desanimam até ele mesmo. Isso que eu creio que no meu entendimento é poder ter palavras que saem dos lábios que ainda não agradam a Deus. E ele reconheceu isso e tremeu nas bases. Aí olha só, versículo 6. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Tenaz é uma ferramenta, tá? Que tirou a brasa do altar. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Então, querido, significa também que nós que temos um chamado de Deus, embora que tenha alguma coisa na nossa vida que precisa ser mudada, isso não deve servir de desculpa para a pessoa dizer que não quer servir a Deus, que não quer cumprir um chamado, né? Ou que não pode servir a Deus. É só reconhecer diante de Deus isso. Ali ele estava confessando isso, e Deus estava dando a solução para ele naquela hora. Tirou uma brasa do altar, tocou na boca dele, tirou, né? Vamos dizer, a impureza dos seus lábios, tornou seus lábios puros, santificados, para ele poder ter liberdade de falar a palavra viva de Deus, falar palavras que agradam a Deus, palavras que se podem falar, palavras de motivação, de encorajamento, né? Isso não deve servir de desculpa para uma pessoa não servir a Deus e não fazer a vontade de Deus. E versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Em versículo 9, então disse ele: vai, diz este povo. Então, irmãos, aquele profeta, o profeta Isaías, homem de Deus, que via ser um profeta erudito, né, que ele veio até falar palavras difíceis. Era um homem de Deus que tinha conhecimento, que tinha entendimento, que estava se consagrando a Deus, ele estava se colocando diante de Deus com disponibilidade para servir a Deus e fazer a vontade de Deus. E Deus disse: quem há de ir por nós, quem há de ir por mim? Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque estou disponível, eu quero fazer a tua vontade. Meu Deus, você é muito poderoso. Querido, você está disponível para servir a Deus? Ou você tem outra prioridade na sua vida? Ou você tem alguma coisa que é mais importante? Eu já vi casos de pessoas no reino de Deus com potencial para servir a Deus, querido, né? Uma pessoa com potencial tremendo para servir a Deus, mas muitas vezes ainda não podia ter aquela função de servir a Deus. Por quê? Porque às vezes faltava no culto. Era alguém que no dia do culto saía para ir para o interior, para algum lazer, ou algum lazer, algum hobby, vamos dizer, alguém que tinha um hobby fora. Que no domingo não fui no culto não, porque eu estava para o interior, estava fazendo alguma coisa. Quer dizer, ele não estava disponível para servir a Deus. Nesse sentido aqui, querido. E não podia ter uma função no reino de Deus, porque os líderes, querido, eles precisam agradar a Deus, precisam se apresentar na presença de Deus no lugar da bênção, sendo fiel a Deus, fiel nas reuniões, para modelar o princípio de liderança, né? E você está disponível para servir a Deus? Você está disponível para sacrificar outras prioridades na sua vida, que são de segunda ordem, para colocar em primeiro lugar essa prioridade de servir a Deus e fazer a vontade de Deus? Amém? Pense nisso, querido. Tenha disponibilidade para servir a Deus, esteja disponível. Deus ama uma pessoa que está disponível para Ele. Que Deus precisa usar em algum lugar alguma coisa, e a pessoa está lá: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Meu Deus, isso é muito poderoso, querido. Queira ter essa qualidade do bom líder e você na sua vida. Queira ter, se você ainda não tem essa disponibilidade, você percebe que ainda você, né, perde as oportunidades,
e não está disponível para servir a Deus, ore a Deus, fale com Ele, coloque diante de Deus a sua vida, peça a Ele que Ele torne você disponível para servi-lo, porque isso aqui é muito poderoso, amém? O segundo ponto da nossa mensagem é ter disposição. Isso é uma coisa distinta, tá bom? Disposição significa ter vontade, ter energia, ter força para servir ao Senhor, né? Ao contrário disso, seria o caso de alguém estar com preguiça, né? Ou não está com vontade de fazer aquilo ali. Vamos dizer, precisa visitar alguém. Uma pessoa converteu e essa pessoa precisa receber uma visita do contato 24 horas. E dá até para a pessoa fazer, não, mas, né, aí fica, tipo assim, sem estar com disposição para fazer isso, querido, sem estar com coragem, com vontade. Não queira ser assim, não. Queira ser um líder com disposição, com garra, com vontade, com força, com energia para servir a Deus e fazer a vontade de Deus, assim que nós devemos ser, em nome de Jesus, amém? Olha esse texto aqui, 1 Timóteo 4, 6 em diante, é o seguinte: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Você sabe que exercício é a prática, amém? A piedade, a pessoa piedosa é a pessoa espiritual, querida. A piedade é a espiritualidade. Exercita-te na piedade é você ter disposição para buscar Deus, você ter disposição para orar, você ter disposição para adorar, você ter disposição para ler a Bíblia, ter disposição para buscar o Espírito Santo, se encher dele. Exercita-te na piedade, pratica esse exercício diariamente, você vai ver você ficando fortalecido, robusto na fé, em nome de Jesus. Para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Fiel é a palavra digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que lá lutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, aqui nessa carta a Timóteo, ele fala: o exercício da piedade para tudo é proveitoso. Olha, irmão, o exercício físico é muito bom, né? Mas diante do exercício da piedade, o exercício físico fica lá embaixo. E olha que o exercício físico é bom, é aconselhável, eu pratico. Eu quero encorajar você a praticar, mas olha, a Bíblia diz: pois o exercício para pouco é proveitoso diante, né, do extremo, tremendo proveito que tem o exercício da piedade. E diz: por isso lá lutamos, né, para sermos piedosos, sermos prontos para servir a Deus, sermos pessoas espirituais, nos esforçamos sobremodo. Meu Deus, isso aqui é ter garra, isso aqui é ter disposição, meu irmão, isso aqui é ter vontade. Aleluia. Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, porque o jovem que é cheio de garra, de energia, de disposição, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, e em suma, num bom testemunho, querido. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não te faça negligente para com o dom que há em ti. Quer dizer, irmão, não fique sem disposição, não fique com preguiça, tenha disposição para servir a Deus, amém? Não seja negligente nessa área, diz aqui a palavra de Deus. Não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos ouvintes. Irmãos queridos, se exercitem no serviço a Deus, na servitude a Deus, no servir ao Senhor, na busca de Deus, procurando fazer aquilo que o Espírito Santo confiou para você, na prática dos dons, na ajuda das pessoas, na ajuda da igreja no ministério, amém? Não seja negligente nisso, mas tenha disposição.
tenha garra, tenha vontade, tenha energia para isso, em nome de Jesus. Você sabe que a gente até deve se preparar para isso, né? Por exemplo, a prática do exercício físico pode lhe dar até mais disposição física, pode lhe dar um condicionamento físico para servir a